que é bom, né? A gente se sente aí bem próximo e esse universo aí meio consultório eu acho que facilita, até para que a gente aprenda de uma forma mais gostosa. É verdade. Bom, o assunto de hoje é colesterol. Pode mandar perguntinhas ao vivo, como eu expliquei para vocês há pouco, a gente também vai resgatar as perguntas que chegarem agora. Porém, até para a gente começar, doutor Roberto, hoje quando você fala de uma experiência clínica, de consultório, é algo que te preocupa quando você recebe esses exames, quando a gente está falando de colesterol? Sem dúvida, Carol. O que ainda é comprovado que existe uma correlação do aumento do colesterol com um risco maior de doenças cardiovasculares. O que vem chamando a atenção é que talvez o colesterol não seja o único fator, né? Até porque tem uma das perguntas aí que eu sei que vai ser feita aí, bem bacana, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas ainda assim é preocupante, é um fator de risco, desconsiderar isso e achar que não precisa diminuir o nível no sangue, é um risco que a gente tem visto até defensores de que o colesterol não traz problema. Mas eu até dei uma atualizada, Carol, né, antes de vir aqui para a pauta, já essa semana passada, de tudo que tem de novo de trabalho publicado sobre colesterol. Tá. A gente vê ainda uma relação, né, mas vamos falar de outros fatores, além do colesterol, que podem facilitar você ter problemas com o aumento do colesterol. Tá aí. Vamos então à primeira pergunta. Olha lá, chegou muita pergunta, gente, super legal, na tela. Quem escreveu pra gente? Obrigada, Janiele. Um beijo para você. É verdade que o colesterol não é aumentado pelas gorduras que consumimos, as gorduras então saturadas, e sim pelos carboidratos? Nós já abrindo uma pergunta bombástica. Bombástica. E aí, doutor Roberto? Na verdade, não que a gordura animal, o que se viu, se achava, há alguns anos atrás, que 80% do colesterol que estava circulando no nosso sangue vinha dos alimentos. De qual alimento? Da gordura animal. No reino vegetal não tem a gordura saturada. Exceção, óleo de coco, óleo de dendê, mas são exceções. Então, geralmente, a gordura saturada é de origem animal. Então, a gente ficou um bom tempo preocupado com colesterol ou gordura animal. Colesterol, gordura animal. O que vem mudando, não que o colesterol que está no animal, a gordura saturada é fonte direta de colesterol. É que a medicina, a ciência começou a compreender que a produção do colesterol é muito mais interna. Nós produzimos a molécula do colesterol no nosso fígado porque cumprem funções. Né? O colesterol entra numa cascata bioquímica de produção hormonal, a própria vitamina D, depende do colesterol como precursor. Então, o colesterol tem que ser produzido. É quando a gente produz mais do que deve, uma produção excessiva, é que passou a ser preocupante. E o alimento, a gordura animal, continua sendo fonte de colesterol, só que a nossa produção interna pode aumentar por um nutriente, uma substância derivada, na verdade, não só do carbo, tá? Tem no carboidrato, tem na própria gordura e tem na proteína. Nossa. É uma substância final do metabolismo desses nutrientes chamada acetilcoenzima A. Essa moléculazinha chamada acetilcoenzima A é matéria-prima para a produção do colesterol e ela vem do carbo. Então, quando a gente ingere açúcares refinados, doces, em grandes quantidades, você está dando acetilcoenzima A para o teu fígado aumentar a produção do colesterol. Uau. Então, isso realmente começou a ser novo dentro do raciocínio, não tão novo, mas talvez de 20 anos para cá, de uma década para cá, começou a ser levado mais a sério, que também uma dieta rica em carboidrato aumenta a sua produção interna do colesterol. Não por isso o colesterol do animal deixa de lado nem 8, contribui. Também contribui, mas o carboidrato, que a gente não ligava, achava que estava liberado, também passou a ser um vilãozinho no aumento do colesterol. Uau! Então tá aí a explicação por que o carboidrato também entra como um problema. Primeira pergunta, ó. Então, resolvido. Daqui a pouquinho a gente vai falar também, claro, que se isso não entrar diretamente numa pergunta, como você enxerga hoje a refeição saudável, pensando em tudo isso, porque muitas vezes acaba se tornando difícil, né? O quanto da carne, então, você pode comer se você come proteína de origem animal. Então, a gente fala daqui a pouquinho. Próxima pergunta na tela, olha lá. Obrigada, Cris. Um beijo para você. Ela diz que ela tem hipotiroidismo e o colesterol bem acima do limite. Existe uma relação entre os dois?
pois minha alimentação é extremamente correta e pratico muita atividade física. São fatores que a gente chama de secundários, né? O colesterol pode aumentar por produção interna exagerada, que é o genético, né? Você é dessa tendência, mas também podem ter as causas secundárias. Um deles é o hipotireoidismo. Ah, é? Quem tem hipotireoidismo e não está tratando, um dos efeitos do hipotireoidismo é o aumento do colesterol. Tanto que se a gente pega no consultório o hipotireoidismo não tratado com colesterol alto, a gente não trata o colesterol, a gente trata o hipotireoidismo, que o colesterol normaliza. No caso dela, se o colesterol dela está alto e a tireoide dela está controlada, porque ela está tratando, está tudo ok, não tem correlação com a tireoide. Se não está tratando, tem que conversar com o médico para deixar o nível do hormônio tireoidiano equilibrado. Então, isso é interessante pelo seguinte, é quando a pessoa diz que foi diagnosticada com hipotireoidismo, as pessoas têm até o hábito de citar, eu tenho hipotireoidismo, mas se já está corrigido, não tem mais. Não. Foi diagnosticado e está repondo. Isso. Então, é como se ele não existisse. Exatamente. A parte hormonal está ok. Perfeito. Então, é isso que a Cris tem que olhar. Exatamente. É nessa, doutor Roberto, a gente tem um vídeo para passar, que ele vai ilustrar uma das nossas perguntas, mas eu acho que não é agora, né? Pode colocar pode agora, ser agora? Então pode, ou depois da próxima pergunta. Vamos ver a próxima pergunta. Acho que tem uma próxima pergunta aí que eu acho que vai linkar ilustra, bem com esse vídeo. Vamos ver. Vamos lá, na tela. Próxima perguntinha, então. É da Edilene. Um beijo, Edilene, obrigada. O colesterol alto causa tontura? Não é um sintoma referido pelo colesterol. É óbvio que aí vamos colocar um colesterol persistentemente alto por anos, formando uma placa de gordura nas artérias carótidas, que são artérias que levam sangue lá para o cérebro. Então, existe obstrução da carótida por placas de gordura muito grandes. Aí, esse fluxo sanguíneo diminuído para o cérebro pode levar a tontura. Mas esses são casos extremos de problemas de circulação pela artéria carótida, que pode ter sido causado uma placa de gordura com colesterol alto. Tá? Mas, normalmente, colesterol alto não é tontura o sintoma mais evidente, não. A investigação não começaria por aí? Não. Começaria Vamos por outros pensar em outras causas elementos. dessa tontura aí. Tá aí. Próxima pergunta. Rodou aí. Silene, um beijo pra você, obrigada. Quando uma pessoa tem colesterol alto, sempre é consequência da alimentação ou pode ter outra origem? A gente acabou falando um pouquinho dessa, né? Na verdade, pode ser alto porque eu estou produzindo excessivamente lá no meu fígado. Isso tem uma carga genética alta e pode ser também porque eu estou comendo errado. Até 20% a 30% do colesterol do teu sangue é do que você está comendo. Então, eu posso ter aumento do colesterol apenas porque estou comendo errado. E eu corrijo, fico lá no meu limite correto de gordura animal, pronto, corrigiu. Aí, nesse caso, só alimentação corrige. Mas se tem a carga genética, só alimentação não vai conseguir. Então, eu vou te fazer uma pergunta ligada a essa que eu acho que a gente pode ilustrar com o nosso vídeo. Tá. O quanto a genética interfere, então, nessa questão quando a gente fala do colesterol? Porque também existe aí até uma forma das pessoas, quando comentam, falam, não, todo mundo na minha família tem colesterol alto, então eu não tenho como ter um colesterol baixo sem o uso de medicamento, por exemplo. E aí, doutor Roberto? Aí que tá. Isso, né? O que a medicina faz, Carol, é interpretar dentro de um contexto maior, tá? Até porque o que a gente sabe é que o colesterol que nós produzimos tem funções a cumprir, senão ele não existiria. E funções importantíssimas. Tanto que o colesterol baixo demais, a medicina interpreta também como um fator de risco. Tem pessoas que têm uma produção de colesterol extremamente baixa, fica abaixo o total de 140. Às vezes até com uso de medicamentos exageradamente. Também é um fator de risco para algumas patologias, não é legal. Mas a gente tem que levar em consideração a situação que o paciente está. O colesterol em si, ele não vai entupir teu vaso sanguíneo se o teu vaso sanguíneo estiver íntegro, Carol. Se ele não tiver nenhuma lesão que faça o colesterol parar ali. Né? Eu acho que agora a gente já pode ir rodando enquanto o doutor Roberto Então vamos lá, explica, vamos mostrar esse vídeo que eu acho que é isso aí que vai linkar bastante com o raciocínio. Olha lá, Carol. Esse vídeo está mostrando o quê? Que a produção do colesterol, está lá um raio-xzinho desse ser humaninho aí, olha lá, está ampliando a imagem e vai focar o fígado, olha lá. O fígado é o que produz o colesterol dentro do nosso organismo. Está lá, uma lupa mostrando o colesterol sendo produzido lá dentro.
Então, vamos lá. Agora, a gente sempre ouviu falar que existe o colesterol bom e o ruim. O LDL, que é o ruim, ó, esse amarelinho aí com cara de monstrinho, tá? E o vermelho, o HDL com a cara de mais bonzinho, é o bom colesterol. Agora, vamos entender por que ruim e por que bom. Tá, vamos lá. Aqui que eu acho interessante, ó, o fígado produz o colesterol, Carol. Ele vai cumprir funções, ele sai do fígado e vai circular no nosso sangue. Ó, esse é o colesterol ruim, tá, que é o LDL. Que nós também produzimos. Ah lá, ele tá parando nos vasos sanguíneos, tá? Tá. Agora vai vir o bom, tá? Ah lá, o bom colesterol, que é o HDL, vai limpando as artérias. Ele tira o colesterol ruim daí. Tá. Para a imagem aí, para essa imagem, Parou? se possível. Segura, galera. Tá? O que eu quero mostrar aí, Carol? Vai ficar bem evidente. Por que o colesterol ruim parou nesse vaso sanguíneo? Por que ele grudou ali? Aí tem outros fatores, não é culpa do colesterol, que vai causar uma inflamação da parede do vaso sanguíneo, que a gente chama de lesão primária do endotélio. Endotélio é a parede do vaso sanguíneo, onde o colesterol gruda. O que vai fazer essa lesão de endotélio ocorrer? Por que pode inflamar? Tá. O tabaco. A glicose alta no sangue, os diabéticos têm muita lesão de endotélio, porque a glicose em alta concentração oxida, inflama a parede do vaso sanguíneo. A hipertensão arterial, a pressão alta, e a síndrome metabólica, que é o paciente também com barrigão, que ele tem produção exagerada dentro do tecido adiposo de citocinas chamadas pró-inflamatórias. Então, se você tem uma lesão primária, e você tem a parede do vaso sanguíneo inflamada, o colesterol para ali no começo, Carol, para tentar desinflamar. Então, ele não é o culpado inicial. Entendi. Só que depois que ele para ali, se ele se oxida ali, se ele sofre um processo de oxidação, aí ele começa a permitir que plaquetas, que são substâncias que estão nos vasos sanguíneos, comecem a formar ali um coágulo, uma plaquinha. É essa placa que, se continuar aumentando, vai levar ao infarto. E ao então, onde eu quero chegar? Quem não tem lesão de endotélio primário, o colesterol não vai acontecer nada na tua vida. Agora, quem tem essa lesão primária? Então, vamos ver. Você está obeso, é sedentário, tem picos de glicose alto no sangue, tem síndrome metabólica, é tabagista, é sedentário. Porque a atividade física aumenta o bom colesterol, que é um lixeiro do ruim, que tira do vaso sanguíneo. Então, vamos lá. Eu pego no consultório o paciente que tem todos esses fatores de risco. E o colesterol dele está alto, Carol. Eu vou falar, não vou tratar porque colesterol não traz problema? Esse é o paciente que tem risco. O buraco é mais embaixo. É mais embaixo. Esse é o paciente. Por isso que eu falo, Carol, a questão do colesterol é um diálogo entre médico e paciente. Tá? O médico responsável sabe como abordar isso. Tá? Porque a gente tem visto vídeos dizendo, não trate colesterol porque isso é engodo da indústria farmacêutica que quer vender remédio. Eu não acho que é tão simples assim. Agora, até porque alguns dados mostram que só 30% dos pacientes que estão internados em hospital com infarto tinham colesterol alto. 30% de chance que eu tenho de ter problema. Agora, se eu pego um paciente que tem um estilo de vida saudável, não é obeso, não tem síndrome metabólica, não é diabético, não fuma, é ativo e o colesterol dele está ali limítrofe, não está nem tão alto, não tem histórico familiar, os pais não tiveram doenças cardiovasculares, esse paciente a gente não dá o remédio e tenta acompanhar a evolução passo a passo. Pode não ter hoje, daqui 3 anos volta no consultório, já tudo diferente. E até com a própria alimentação, que é o que a gente está dizendo. Ter um controle. E tem marcadores de risco, viu, Carol? O médico sabe exames que a gente pede que quantificam, que estratificam o risco. Então, quando a gente tem peças de quebra-cabeça com 10 pecinhas, é diferente de ter uma só. Só aquela Então, quando a gente julga todo esse contexto, é que a gente tem a capacidade de dizer, você precisa de tratamento, você não precisa de tratamento. Não é só aquele valor, quando a gente abre o exame, está lá, valor de referência. Aquilo é apenas um guia. Só isso. Muito bom, doutor Roberto. Uma aula. Próxima perguntinha do público, olha lá, quem escreveu pra gente. Obrigada, Luciana, um beijo pra você. Se 80% então do nosso colesterol é produzido por nosso organismo, como podemos reduzi-lo? Quando você tem a genética, né? Vamos pegar um exemplo. Meu pai infartou. Meu irmão também. Eu tenho um colesterol que está, o LDL, que é o ruim, ficando muito alto. O alto é acima de 160. O LDL, tá? Que é a fração ruim. Tem outros marcadores de risco ali, que a gente pede, que vêm alterados. Não tem como diminuir só com a alimentação, é tratamento, Carol. Aí a gente tem que entrar com tratamento. Exatamente. Só que o tratamento que vem sendo também interessante é que tem tratamentos
Primeiro, a gente pode começar com os que diminuem a absorção do colesterol no intestino, os desabsortivos. Tem estratégias para você chegar, se necessário, à estatina. Tá. Então, nem sempre o médico já dá primeiro a estatina, tá? Que é um grupo de medicamentos mais usados no colesterol. E tem médicos que já sabem que tem que entrar com a estatina porque está no nível alarmante, o risco do paciente ter um evento final, um risco de um infarto, um AVC é maior. É maior. Então a gente tem que medicar nesses casos, né? Só que nem todo paciente precisa dessa medicação. Vou fazer mais pergunta do público e eu deixo uma minha para o final da pauta. Tá. Qual o impacto do uso do medicamento ao longo de uma vida? No final você me conta. Vamos lá. Mais perguntinhas do público na tela. Obrigada, Cláudia. Um beijo para você. Como pode ocorrer chantelasma mesmo com colesterol normal? O que seria isso, doutor Roberto? Chantelasma são umas lesõezinhas de pele elevadinhas, meio amareladinhas, que pode ter correlação com o aumento do colesterol. Tá. Então, agora, eu não saberia te responder se tem outras causas, pode ser que exista, do chantelasma, que não seja apenas por aumento do colesterol. Tá? Mas é um sinal clínico que a gente fala de aumento do colesterol, é chantelasma, são umas verruguinhas meio planas, meio amarelinhas, e às vezes na íris, no olho, lá na nossa íris, tem um anelzinho, tem um nome diferente, eu não vou lembrar, porque é a marca do colesterol em volta da sua íris, fica um halozinho meio branquinho. São sinais clínicos do colesterol alto, sinais visíveis, tá? Mas hoje a gente, pela dosagem de sangue, a gente já sabe isso, Carol. Mas pode ser que tenha outras causas de chantelasma. Doutor Roberto, daqui a pouquinho a gente vai fazer uma pauta com a doutora Carla Bortolotto, que está com a gente já, ao vivo. Tá pode ali, falar sobre isso lindona, aguardando. E eu acho que é um assunto que a gente pode colocar na nossa pauta, porque ela vai falar dos problemas de pele que surgem a partir do ganho excessivo de peso. Então ela está ali fazendo um joinha, então essa pergunta a gente volta a comentar. Então, no momento, porque também tem a parte dermatológica e da investigação dermatológica. Doutora, daqui a pouquinho, pertinente. Então, colocamos a sua pergunta de novo, combinado? Vamos para a próxima, olha lá, na tela. Obrigada, Fernanda, um beijo para você. As pílulas anticoncepcionais aumentam o colesterol? Existe uma pequena possibilidade, sim, Carol. Na verdade, toda vez que a gente usa um hormônio que imita o que a gente produz, né, e o anticoncepcional são hormônios sintéticos, né, o nosso fígado, que produz os precursores hormonais, né? A mulher produz estrogênio, produz progesterona, produzido pelo ovário, e parte da matéria-prima que o ovário utiliza vem do fígado, vem do colesterol. Então, se eu começo a tomar hormônio sintético, eu inibo um pouquinho, o corpo entende, já tem, então posso produzir um pouco menos. Se o colesterol é matéria-prima para a produção hormonal e eu estou produzindo menos hormônio, começa a sobrar colesterol que não está tendo via final de produção hormonal. Então pode aumentar um pouquinho, sim. Mas não é isso que é o mais preocupante, não. Óbvio que é um fator a mais para o aumento do colesterol. Mas o impacto não é tão extremo, tá? Mas pode ser uma causa, sim. É uma causa. Vamos então relacionar, até para que tenha uma parte de conclusão importante, o quanto hoje você acha que seria de uma refeição que a gente pode colocar de proteína com gordura saturada, enfim, com a gordura animal, que não vai ser uma sobrecarga para essa produção de colesterol. Eu acho que na internet, se as pessoas fizerem pesquisa, colocarem quais enfim, proteínas animais têm mais colesterol. Destaca-se sempre o camarão, tem algumas aí que são clássicas, né? Mas as pessoas podem comer todas elas. O que vai mudar é a condição da quantidade. A quantidade e o que você está comendo junto com tudo isso. Carol, acho que é bom fechar falando exatamente isso. Que padrão alimentar, né? Eu vou falar de números, mas que padrão alimentar te defende do risco do colesterol? Então vamos falar aquilo que a gente sempre fala nas pautas, né? Falei do remédio, agora vamos para a feira. Agora, vamos falar do alimento. Que padrão alimentar me garante mais defesa? Então, vamos lá. Eu vou falar no finalzinho aí do total da carne. Se eu tenho uma alimentação rica em fibras, tá? As fibras diminuem um pouco a absorção do colesterol. Não só o colesterol que você comeu, mas o colesterol nós produzimos no fígado e uma parte forma um suco digestivo chamado bile.
A bile é rica em colesterol, vem do fígado. Quando você come, a bile é lançada sobre o alimento para ajudar na digestão. Só que como tem colesterol na bile, o intestino reabsorve para esse colesterol voltar para o fígado continuar produzindo outras matérias-primas, outras substâncias que dependem do colesterol. Nossa. Então é como se fosse uma economia que o próprio corpo faz. Ele lança na bile, reabsorve o colesterol da bile para produzir um novo colesterol. Tá? Chama círculo enterohepático. A fibra entra aí. Ela diminui a reabsorção do colesterol que a bile tem e o que eu estou comendo pronto do alimento também. Puxa. Então, uma alimentação correta em fibras te defende. Eu falei que o colesterol ruim, que é o LDL, só começa a trazer prejuízo quando ele se oxida no teu vaso sanguíneo. Se eu tenho uma alimentação rica em antioxidantes, legumes, verduras, frutas, saladas coloridas, vermelha, amarela, tal salada colorida é fundamental, Carol. Além dela ter fibra, ela tem antioxidante. Trouxe hoje num dos pratos a cúrcuma, porque é um potente antioxidante e anti-inflamatório. Tá. Então, se eu tenho uma alimentação anti-inflamatória, eu tenho uma defesa maior. O que é alimentação pró-inflamatória, que pode jogar mais lenha na fogueira? Ela é exagerada na gordura animal. Agora, o que é o exagero? Qual é o limite da gordura animal? Então, por alguns estudos, né, como meta de estudos, até 10% do que eu como de calorias, eu vou comer 2.000 calorias. 200 calorias eu posso comer na forma de gordura saturada do animal, porque é o limite que a medicina entende como seguro. Tá? As outras gorduras de origem vegetal, do azeite, da castanha, das nozes, não tem colesterol. As gorduras poliinsaturadas não elevam o colesterol dos peixes, dos próprios das oleaginosas. Então, o padrão, por que a dieta mediterrânea é considerada saudável? Porque ela não é exagerada, ela não é pró-inflamatória, ela é mais anti-inflamatória. Né? Então, o que eu quero que fique como conclusão, Carol, se me permite concluir isso? Tá, eu falei dos 10% da gordura saturada animal, que era a sua pergunta. Se você tem histórico familiar, pai, mãe, avós, com doença cardíaca, se você está sedentário, se você não pratica atividade física, é comedor de carboidrato pra caramba, tá? Olha, seu colesterol está ali passando do ponto, vai no médico e discute sobre isso. Tá? Não, eu não vou tratar porque eu tenho um vídeo X que fala que eu não preciso tratar do médico fulano de tal. Outros fatores de Tome cuidado, tá? Porque esse médico às vezes não está te palpando, não está te examinando, ele está só falando na internet. Então vai no seu profissional para conversar sobre isso. Se você está com peso legal, ativo, estilo de vida saudável, tem uma alimentação predominantemente em vegetais, que é mais protetora, a gente falou de dieta baseada em plantas, 70% que você come tem que ser vegetal, só 30% animal. Tá? Você já está tendo uma alimentação altamente protetora. Então, se você está nesse sentido e vai lá dosar seu colesterol, está querendo ficar um pouco alto, está no limite que a gente fala, talvez não tem histórico familiar, esquece, o colesterol não vai te trazer nenhum problema. Aí concordo, para que eu vou tratar aquilo que não me gera risco? Então, que fique essa mensagem aí, Carol. Converse com o seu médico, com o seu nutricionista, com o seu educador físico, que são esses três que vão cuidar da sua saúde. Ali, ó, é isso mesmo. Né? Mas tem mais perguntinha. Mas eu acho, nossa, claro, é uma delícia de papo com ele, né? Como a gente aprende. Raquel, um beijo, obrigada pela pergunta. O que é melhor para o colesterol? Óleo ou gordura de porco? Vamos então contextualizar quais gorduras têm colesterol. Isso aí qual que é a polêmica disso, Carol? O problema dos óleos vegetais é que eles se oxidam com mais facilidade. Então, toda vez que eu oxido um ácido graxo, que é o que vem dos óleos, que vem da gordura, ácido graxo é o produto final, né? Tanto dos óleos quanto das gorduras. Toda vez que eu tenho um ácido graxo oxidado, oxidação aumenta o risco de entupimento de vaso sanguíneo também. Então, todo alimento que aumenta a oxidação, não pelo colesterol, Carol, matou a charada. Tá? Vê como é difícil falar sobre isso, porque o óleo tem um lado ruim, que ele se oxida, tá? A banha de porco não se oxida. Ela já é saturada, ela não é oxidada, mas ela tem colesterol, embora se estiver dentro dos 10% que eu posso comer sem problema nenhum. E ela tem outros fatores que não é só o colesterol, tem ácido araquidônico. O ácido araquidônico é um ácido graxo que a gente come das gorduras que é pró-inflamatório. Então, se eu tenho um processo que já iniciou, estou formando a minha placa, já tem inflamação ali em cima e eu me entupo de banha de porco achando que não vou ter problema, cuidado. Agora, se eu tenho um vaso sanguíneo íntegro,
Tá ali, não tem nada. Faz o seu feijãozinho. Não vai acontecer nada com essa banha de porco. Você vai poder comer e ela vai passar livre no seu vaso sanguíneo. Agora, a gente tem bola de cristal, Carol? Nós não temos bola de cristal. Quem tem essa bola de cristal, no mínimo, é um bichinho chamado médico. Porque a gente estuda o tempo inteiro para entender os fatores de risco, exames laboratoriais. A gente sabe se tem uma PCR ultrassensível alterada, se tem uma homocisteína alterada, se tem já uma lesão, score de cálcio, que o cardiologista pede com o exame de imagem da artéria coronária. Que já dá então, pra ver. Carol, a gente tem dados para trabalhar, não se generaliza conceitos em vídeos de internet. E nem na medicina. É só isso que eu tenho aqui como dica. Cuidado de não deixar de se tratar quando precisa do tratamento. Mas tenha um estilo de vida saudável que você vai ficar livre de riscos. Faça do alimento seu medicamento. E você sabe, doutor Roberto, que eu acho interessante lembrar nesse momento que rolou a pergunta do óleo e tal, e as pessoas gostam de cozinhar e gostam que a alimentação tenha sabor. E é isso a Malu ensina muito bem. E, gente, se você tiver aquele pincelzinho e pincelar com a banha, com a manteiga ghee, com um azeite, com óleo de coco, aquilo está controlado, não tem como ultrapassar se você pincelar e a comida vai continuar com sabor. Né? E é o jargão, Carol. Senso. Coma de tudo sem comer tudo. O que diferencia é o volume, Carol. O que a gente quer na nutrição é eleger bandido e mocinho. E não é isso. Se água me hidrata, é mocinha, eu posso me entupir de água. Se você beber, não faz isso, tá, gente? Se você bebesse 3 litros de água em 1 minuto, você teria um quadro chamado intoxicação hídrica. Nossa. Você teria edema no teu cérebro. Olha que louco, mas água não é bom. Ótimo. Então, tudo é questão de volume. Banho de porco não faz mal, então 3 colheres de sopa por dia de banho de porco. Ué, desnecessário. Como o óleo também. Em excesso também vai te trazer prejuízo, não é necessário. É o bom senso. É o bom senso, Carol, para variar. Perguntinha do público na tela, olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Lu, um beijo pra você. A cervejinha do final de semana, será que aumenta o colesterol? O brasileiro curte uma cervejinha. Os meus meninos no final de semana, né, Saulito? Cervejinha e tal. Aumenta o colesterol? Qual é o impacto aí do consumo da cervejinha? Na verdade, só a fração álcool da cerveja, que é o etanol. Realmente, o álcool tem correlação, quando em exagero, com aumento de colesterol e de triglicerídeo. Porque também vai gerar lá uma matéria-prima final, que é a acetilcoenzima A, que vai alimentar lá a produção do colesterol. Então, pode aumentar. Do outro lado, a cerveja tem antioxidante, porque o lúpulo, ele tem efeito antioxidante, Carol. Então você está dando um pouquinho do veneno e um pouquinho da defesa. Mas não é prudente exagerar, tá? Não, a gente fala desse uma assunto... taça ao dia não é considerado grande risco na saúde, não. Tanto aí, da cervejinha. A gente já falou também de outras bebidas alcoólicas, enfim, a gente já falou, comentamos do vinho, né, da parte antioxidante e tal. Bom senso. Bom senso. Né, doutor Roberto? Isso também cabe quando a gente está falando de bebida alcoólica. Sem então, sombra de dúvida. Digamos que a cervejinha só vai ter um impacto grande se for consumida em excesso. Com frequência. Tomou o engradado todo. Mais um feriadinho no final de semana, com os amigos, com uma musiquinha. Eu contei pra vocês que o doutor Roberto toca. Doutor Roberto toca. Um dia ele vai fazer um show pra gente. É uma delícia. É o seu... E eu tive uma pergunta no consultório que uma taça ao dia de vinho ou uma garrafinha de cerveja ao dia não faria mal. E meu paciente perguntou se ele podia economizar tudo que não tomou durante a semana e tomar todas num dia só. Eu falei, não, infelizmente. Isso, infelizmente, dá errado. Não, é uma por dia no máximo. No máximo. Olha, eu tô sabendo o seguinte, o diretor acabou de me avisar. Seguinte. Encerrou já a votação. O negócio tá sensacional, né, Glaucia? Tá bombando, tá acirrado. Diretora não me contou, não vai me contar, mas disse que acabou. Então, a partir de agora, você não consegue votar mais. Quem votou, votou. Quem não votou, na culinária da chefe Malu Lobo, tá chegando. Ou vai ser aquele quibe de peixe em camadas maravilhoso, ou vai ser a canjiquinha de painço. Também tava com uma cara maravilhosa, aquele tomatinho confitado, olha lá. Né, o tomatinho confitado na nossa canjiquinha de painço, ou o quibe de peixe em camadas, que espetáculo, meu Deus. Vamos passar bem. Daqui a pouquinho eu conto pra vocês quem ganhou, fica ligado. Vamos pra mais uma perguntinha, doutor Roberto? Vamos olha lá, na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, Rita, um beijo. Quais especialidades médicas devo consultar para investigar o colesterol? Bom, geralmente está dentro da área da clínica médica, então o teu clínico pode, o cardiologista, óbvio, geralmente é o mais procurado. Não existe proibição de qualquer médico, de qualquer especialidade, pedir exames de colesterol. Carol, óbvio que não. Qualquer um tem
a base de raciocínio para pedir exame. Mas o mais corriqueiro, geralmente, é o clínico, o endocrinologista, o cardiologista, o geriatra, né? Então, acho que vai variar aí para qualquer especialidade. O médico muitas vezes pede. Se o dermatologista vê um chantelasma, ele também vai investigar o colesterol. Né? Então, acho que todos os médicos têm, sim, o direito e o dever de investigar o colesterol, mas numa escala aí de mais frequente, geralmente o cardiologista é o mais procurado. O próprio ginecologista também, sim, né? Então, que é o clínico da mulher, para rastrear, mas o cardiologista seria o mais frequente, mas não que os outros não possam. E que o mais importante também é que dentro da sua especialidade, o médico saiba levar o paciente, às vezes, a outra especialidade, sim, a qual vai tratar aquilo dentro de um universo, sim, né? Você como um clínico geral, né, doutor Roberto? Sim, eu sou muito favorável a isso, Carol, e falo isso sempre. Um paciente não tem um dono, um paciente em termos de abordagem, né, de saúde. Um paciente está numa equipe multidisciplinar, Carol. Toda vez que a gente rompe isso, é terrível para o paciente. O paciente precisa do médico, do enfermeiro, do educador físico, do fisioterapeuta, do nutricionista, do terapeuta ocupacional, porque todos eles trabalham no seu universo em prol do mesmo paciente. Sim, sim. O que dá errado é quando um quer fazer o papel do outro. E isso realmente não cabe. Vamos tomar cuidado, todos são muito bem-vindos, a gente tem que trabalhar em harmonia. E se falarem muitas vezes essa troca de informação. O bom médico sabe disso, ele indica outra especialidade quando ele vê que fugiu do controle ou que ele não tem o conhecimento que o especialista terá. Tá aí. Vou agradecer mais uma vez. Eu que agradeço, Nosso Carol. Queridíssimo Dr. Roberto Navarro, clínico geral e nutrólogo, que está à frente aí do nosso quadro Responde, Doutor. Já temos o tema para sua próxima vinda. Bacana. A gente vai falar de cansaço, fadiga. Lhe parece comum? Bateria riada. Ai, tô acabada. Mais ou menos assim. O que está acontecendo na minha vida? O que está acontecendo na nossa sociedade? Porque acho que está bem comum, né, doutor Roberto? Maria, põe em comum nisso. Nossa, é difícil. Eu acho que... Vai ser bem bacana essa pauta. Vai ser. Se você quiser, conta um pouquinho da sua história, faça a sua pergunta, manda lá no nosso Instagram, no nosso Facebook. Já foi dada a largada. Daqui 15 dias o doutor Roberto Navarro volta. Eu vou passar para vocês o site, nutrasaude.com.br. E nas redes sociais você encontra o trabalho do doutor Roberto no Instagram, @doutor abreviado Roberto Navarro, tudo junto. Doutor, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Sim.